E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha do nosso curso de Física, a aula de número 54. O assunto de hoje será trabalho. Essa é apenas uma aula introdutória, porque trabalho é um assunto que rende várias aulas, então vocês verão mais sobre trabalho nas próximas aulas também. Se vocês gostarem desse vídeo, clique lá em gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e acionem as notificações clicando no sininho. Imaginemos a seguinte situação. Nós temos aqui um bloco e nesse bloco tem um fio. Esse fio em preto aqui. Sobre esse fio nós aplicamos uma força F, que tem essa direção e esse sentido e esse módulo, em vermelho. Tá? Esse bloco nós vamos deslocar do ponto A até o ponto B. E vai ter um deslocamento aqui em azul. Entre o deslocamento e a força F, formar-se-á um ângulo alfa. O trabalho será igual à força F multiplicada pelo valor do módulo deslocamento, esse deslocamento aqui em azul, e pelo valor de cosseno de alfa, que é esse ângulo aqui. Então, o trabalho, que é representado por essa letra T de Tesla, é igual a força vezes D vezes cosseno de alfa, onde F é a intensidade da força, D é o deslocamento e alfa é o ângulo entre F e D. Quando o ângulo alfa é igual a 0 graus e alfa é menor que 90 graus, ângulo agudo, o trabalho será motor. Sendo cosseno de alfa maior que 0, o trabalho será motor positivo. Então, nós replicamos naquela primeira figura aqui. Neste caso, o trabalho do bloco se deslocando de A até B será motor. O ângulo alfa é menor que 90 graus e o cosseno será maior que 1. Aqui, o ângulo é 0 graus, a força é paralela ao deslocamento, tá? Então o cosseno será igual a 1. Trabalho resistente. Quando o ângulo alfa é igual a 180 graus e o ângulo está entre 90 e 180 graus, ângulo obtuso, o trabalho será resistente. Sendo cosseno de alfa menor que 0, o trabalho será motor negativo. Então, aqui nós mudamos a direção e o sentido da força, né? Vai se formar um ângulo alfa aqui, que está entre 90 e 180 graus. O cosseno será negativo e aqui o trabalho será resistente. E aqui também, né? A força ela é novamente paralela ao deslocamento D, porém em sentido contrário ao deslocamento. O alfa será igual a 180 graus e o cosseno será igual a menos 1. Quando o ângulo alfa for igual a 90 graus, o trabalho será nulo, pois a força F é perpendicular ao deslocamento. Cosseno de 90 graus igual a 0. Então aqui nós temos o esqueminha, né? A força ela é perpendicular ao deslocamento, então as duas formam um ângulo de 90 graus. Alfa igual a 90 graus, cosseno será igual a 0. Sistema de unidades. Para trabalho, usamos a unidade Joule, que é representado pela letra J. Um Joule corresponde a 1 Newton vezes metro. Vou fazer agora um exercício da Fundação Carlos Chagas. Nas alternativas seguintes está representada uma força F constante, que atua sobre um móvel. Em que situação o trabalho realizado pela força é nulo? Item A. Ângulo entre força e deslocamento igual a 90 graus, cosseno de 90 graus igual a 0,
o trabalho é nulo. Na letra B, o ângulo é 180 graus, trabalho motor resistente. No item B, a força fica entre 225 graus, ou melhor, o ângulo entre força e deslocamento é de 225 graus. Esse ângulo de 225 graus ele é correspondente a um ângulo de 135 graus, que fica aqui, tá? Teria um vetor força nessa direção e nesse sentido aqui. Então, o trabalho também é resistente. E aqui a força e o deslocamento são paralelos e apontam para o mesmo sentido e mesma direção. Então, aqui o trabalho será motor, cosseno de 0 graus é igual a 1. E na alternativa E nós temos um ângulo de 45 graus entre força e deslocamento. Portanto, aqui o trabalho será motor positivo. Logo, onde o trabalho é nulo, é onde os ângulos entre força e deslocamento é de 90 graus. Portanto, a alternativa letra A. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.